candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Vou, a partir desse versículo do evangelista Mateus, trabalhar a nossa reflexão de hoje e tentar mostrar a importância que existe em um olhar, a mensagem que pode ser traduzida na troca de olhares. E, é claro, as mudanças no íntimo do ser, que serão iniciadas a partir daquela troca de olhares. É como se virássemos uma chave dentro de nós. Mas antes eu vou pedir para Emmanuel que nos apresente alguns tipos de olhares que podemos encontrar na nossa vida, na nossa caminhada. Vamos com o livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, no capítulo 71, Olhos. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Muito bem, agora temos alguns tipos de olhos, de olhares, mas vamos continuar na nossa busca. Vamos buscar mais qualidade, principalmente no olhar que nós dirigimos aos outros. Vamos em busca dos olhos bons. Em Lucas, capítulo 11, 35. Portanto, examina-se a luz que há em ti não é treva. Desse versículo, vamos perceber que ele está falando da relação de olhares que Emmanuel nos apresentou há pouco. O mal que podemos transmitir ao nosso irmão se não estivermos agindo com a devida prudência e vigilância. O que me lembra um outro livro do nosso amigo Emmanuel, o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 33, Vê, pois, a ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade da prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele,
amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser a elevação e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Vou trazer uma personagem da história do cristianismo, onde vamos poder acompanhar, em uma única reencarnação, a tal virada de chave que falei há pouco. Estou falando de Saulo de Tarso. Ele, um homem, um doutor da lei, com o poder nas mãos, mas que buscava mais a vingança, até mesmo, do que fazer valer a sua proposta religiosa sobre o cristianismo nascente. Não que esse segundo objetivo fosse o certo a ser feito. Mas o que eu quero mostrar nessa passagem é o que Gesiel, Estevão, vê e toma como lição. Um olhar que acontece durante a sua execução. Estou falando do livro Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Para que nos situemos na história, Estevão está nas mãos de Saulo e com a sentença de morte por lapidação, apedrejamento acontecendo. Neste instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho, Estevão, saiu de sua impressionante imobilidade, pois ele se encontrava amarrado a um tronco, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios. O discípulo de Simão, Estevão, experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo, amorosamente. Muitos acham que o que vem logo depois, na história, que é quando Saulo descobre que Estevão era o irmão de sua noiva Abigail, o irmão que a sua noiva Abigail tanto procurava, e os três reunidos em um quarto, escuta de Estevão que não guardava ódio por ele, que é esse o momento de virada de chave de Saulo. Ela abraça-o, carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Gesiel pergunta para Abigail. Este é meu noivo, esclareceu a jovem apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo contemplou-o sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Eu, pessoalmente, considero uma outra passagem como a que promoveu a grande mudança em Saulo. Depois da morte de Estevão, Saulo rompe com Abigail. Tamanha era a dor que sentia no seu interior pelo que ele havia feito. Então,
ele resolve se afastar de Abigail. O tempo passa e muito tempo depois, Saulo decide ir ao encontro de Abigail, na tentativa de reatar o compromisso com a moça. Mas quando a encontra muito adoecida e descobre também que ela havia se convertido ao cristianismo. Nesse momento, ele liga a conversão de sua amada ao nome de Ananias e toma como meta em sua vida eliminá-lo. Parte então em viagem para Damasco, onde ele sabia que encontraria Ananias. E ele vai, durante todo o trajeto, pensando, querendo entender sobre aquela força gigantesca e ao mesmo tempo estranha para ele, que fazia com que, por exemplo, as pessoas entrassem cantando quando sabiam que se dirigiam para a morte. O amor de Estevão por ele, pouco antes de sua morte também. Vivia ele uma ausência de paz interior. As portas de Damasco, e creio que essa parte da história seja de conhecimento de todos, Saulo se vê envolto por luzes diferentes da tonalidade solar. Começa a passar mal, e antes que conseguisse pedir ajuda aos seus amigos, cai de sua montaria. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia, de amor, iluminando a fisionomia grave eterna, onde pairava a divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O diálogo segue. Vou deixar com vocês a leitura do livro para aqueles que ainda não o leu e de releitura para os demais. Mas o que eu quero destacar para essa nossa reflexão é o momento de tomada de decisão que Saulo iria tomar a partir daquele encontro, daquela troca de olhares, daquela pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Do mesmo modo com que Jesus esclareceu a Maria Madalena, ele dá a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal em seu nome. Ele esclarece também que se levantasse e entrasse na cidade, e que lá lhe seria dito o que fazer. O tempo de Saulo, ou Paulo, poderia ser contado em aproximadamente 30 anos, desde aquele encontro às portas de Damasco até o seu martírio por volta do ano 64 d.C. E nesse período de tempo, Saulo sofreu o apedrejamento em Listra, inclusive é dado como morto. Por 5 vezes recebeu 39 chibatadas. Foi açoitado com varas por 3 vezes pelos romanos. Sofreu 3 naufrágios. Passou por privações, fome, sede, cansaço. Foi preso várias vezes em Filipos, Jerusalém, Cesareia e por fim em Roma, onde permaneceu por anos. Foi traído, foi perseguido pelos judeus e pagãos, até o seu martírio,
decapitado por ordem de Nero lá em Roma. Atrevo-me a dizer que se estamos hoje aqui reunidos, estudando, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, é com certeza graças a esse homem. Bem, vou somar à nossa reflexão Pedro, o apóstolo, e a troca de olhares bem especial que se deu entre ele e Jesus. É a sua mudança interna que, com o passar dos anos, foi se aprimorando, evoluindo. Vamos agora com o livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 26, A Negação de Pedro. E para contextualizar, havia silêncio no ar, silêncio de alma, de dor e de vergonha. No pátio, Pedro havia negado a Jesus por 3 vezes. Não o fez por maldade, mas por medo, por fraqueza humana, por não compreender ainda a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do Mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela, para o local onde o Mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Humberto de Campos nos conta que não era um olhar de censura ou de julgamento. Era um olhar profundo, de uma ternura tão imensa que quebrou todas as resistências do velho pescador. Foi esse olhar silencioso e misericordioso que iniciou a grande revolução espiritual em Simão, aquela virada de chave. Não houve palavra, não houve repreensão, houve amor. O tempo passa, a cruz cumpriu sua missão, mas a mensagem do Cristo ainda estava sendo plantada nos corações. Pedro, que outrora temia por sua vida, tornou-se a rocha firme sobre a qual se levantariam os primeiros núcleos cristãos. Em Paulo e Estevão, vemos um Pedro transformado, aquele homem impulsivo e por vezes inconstante. Agora era maduro na fé, sereno nas palavras, forte no espírito. Já não se preocupava com a própria segurança, mas com o fortalecimento dos irmãos e a união da comunidade e a fidelidade ao Evangelho. Não foi uma mudança repentina, foi uma construção. O olhar de Jesus abriu a porta, mas Pedro precisou caminhar dia após dia para tornar-se digno daquele amor. E assim como ele, também nós negamos a Cristo muitas vezes, quando silenciamos diante da injustiça, quando escolhemos o egoísmo, quando nos deixamos vencer pelo medo. Mas o olhar do Cristo ainda nos busca, não para acusar, mas para convidar. Ele nos olha com a mesma ternura e espera. Espera que um dia também deixemos para trás o homem velho e nos tornemos, como Pedro, pedras vivas da fé. Que possamos, que possamos, diante do olhar do Mestre, não fugir nem temer, mas reconhecer o chamado de amor que nos convida a recomeçar. Que, como Paulo e Pedro,
saibamos transformar as nossas quedas em degraus e o remorso em renovação. Quero finalizar o nosso encontro com a descrição que o senador Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, faz de Jesus no livro Há 2000 anos, de Francisco Cândido Xavier, também pelo Espírito Emmanuel. Diante de seus olhos ansiosos, destacar a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.